Olá, amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô trazendo pra vocês a receita do meu creme de chocolate. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu começo colocando o meu leite condensado aqui na panela, tá? O fogo ainda desligado. Eu vou colocar também uma colher de sopa medidora de farinha de trigo, tá? Eu gosto muito de usar nos meus cremes a farinha de trigo. Lembrando que esse recheio não é um brigadeiro, é um creme, tá? Antes que me falem aí, mas brigadeiro não vai, farinha de trigo, realmente não vai, tá? Isso aqui é um creme que eu uso para rechear aí meus pão de mel, pão de cenoura, enfim. Meus recheios, os recheios de chocolate que não são de brigadeiro, eu uso esse creme de chocolate, tá bom? Lá na descrição do vídeo eu vou deixar a receita completa para vocês, tá bom? Então eu coloquei o leite condensado, coloquei a farinha de trigo, mexi bem, o fogo tá desligado, para tirar todos os gruminhos, tá bom? Da farinha de trigo. E agora eu vou repetir o mesmo processo com o meu cacau em pó. Eu tô usando aqui cacau em pó 100%, mas eu sei que cada um tem aí sua preferência de chocolate, né? Uns usam até Nescau. Eu acho que não tem problema nenhum, tá? E aí eu vou fazer o mesmo processo, vou mexer bem com o fogo desligado para não ficar nenhum gruminho, tá bom? Aí agora que tá tudo mexidinho aqui, eu vou colocar o leite de vaca, vou continuar com o fogo desligado, né? Até eu deixar isso aqui bem fluido, tá? Vamos mexer muito bem, porque vocês percebem que ficou uma pastinha, né? Então a gente vai mexer até incorporar isso e ficar bem fluido. E aí agora, tá vendo como é que tá? Eu vou ligar o fogo alto mesmo, porque eu vou estar todo o tempo aqui cozinhando, tá? E, cozinhando não, mexendo, né? Eu vou estar o tempo todo aqui mexendo, não vou sair de perto da panela, então vou deixar no fogo alto e vou mexer sem parar, tá bom? Até alcançar o ponto. Lembrando que lá na descrição do vídeo eu vou deixar a receita completa para vocês, tá? Para esse recheio não ficar tão pobre, tão assim, um creme tão básico, tão simples, eu vou colocar, eu sempre coloco, tá? Nessa receita, eu não mudo a minha receita. Eu coloco chocolate, tá? Então, eu vou colocar aqui 100 gramas de chocolate nobre meio amargo. É o meio amargo porque é o que eu tenho aqui hoje, mas você pode usar o leite ou o blend ou qual você tiver aí na sua casa, tá? Mas, um detalhe, é chocolate, não é cobertura fracionada, tá bom? Porque aí dá um gosto diferente, fica realmente com gosto de creme de chocolate. Quando você come, você sente que é aquele gostinho de chocolate, tá bom? Então é muito importante colocar todos os ingredientes certinho, tá? Então eu tô esperando levantar um pouco a fervura aqui e vou acrescentar o meu chocolate. Então eu primeiro coloquei leite condensado, a farinha de trigo, o cacau em pó, o leite. Espero dar uma fervura, levantar bem a fervura aqui, né? Ficar mais quente, né? Para poder assim tá colocando o meu chocolate que é agora. Assim, quando eu colocar, eles vão derreter, né? Com muito mais assim facilidade do que colocar lá no início, né? Que tá tudo frio, tá bom? Agora eu já coloquei o último ingrediente do meu recheio, do meu creme, e vou continuar com fogo alto, mexendo sempre, tá? Até alcançar o ponto e eu vou mostrar pra vocês o ponto, tá bom? Aqui você percebe que ele já reduziu bastante, ele tá bem pesado, tá praticamente no ponto aqui, tá bom? Eu só vou continuar mexendo só mais um pouquinho. Mas você percebe que ele já tá caindo, eu vou mostrar até de perto pra vocês, que eu já mostrei nos outros vídeos anteriores. O meu ponto de recheio é esse, ó, ele cai, eu levanto, ele cai e ele não afunda. O morrinho que forma em cima não afunda, tá vendo? Ele começa a cair da espátula em blocos, né? Então, é esse o ponto, tá bom? Aí eu desligo, tá? E continuo mexendo aqui um pouquinho, para poder dar mais um brilho, né? Dar aquela mornadinha antes de colocar no recipiente. Olha isso, gente, tá vendo? Esse é o ponto, eu acabei de desligar, tá? Vou continuar mexendo aqui mais um pouquinho e já vou colocar ali nos potinhos que eu vou estar deixando descansar. Outra coisa muito importante é a gente cumprir o tempo de descanso de cada recheio, tá, gente? Então eu vou colocar aqui, eu vou até separar em 2 potes. Por que eu quis fazer assim, gente? Porque eu ia filmar esse recheio para as meninas para mostrar aí como é que eu faço o meu creme de chocolate. Eu resolvi mostrar de 2 maneiras, como ele vai, para vocês terem essa visão, como ele se comporta num temperatura ambiente e em temperatura refrigerada, tá? Mas eu prefiro dar uma refrigerada nele antes de colocar nos meus docinhos, até porque você sabe que os pão de mel, bolinho de cenoura é uma massinha bem mais delicada, sensível, e aí se colocar ele muito em temperatura ambiente, pode ser que ele fique escorrendo, então eu deixo ele bem firme lá na geladeira e depois eu recheio e mantenho eles lá até banhar. Esse recheio, gente, é maravilhoso.
De verdade, pode fazer que eu garanto, vocês vão sentir o sabor de chocolate nele, ele é bem gostoso, só que eu dou uma dica. Eu acho importante você, assim, se você quer ter um resultado bem parecido, semelhante, usar pelo menos aí um cacau 50%, né? Porque tem menos açúcar, né? Como eu falei, vai dar diferença, porque uma gosta de chocolate meio amargo, outra gosta ao leite. Eu prefiro esse sabor meio amargo, tá? Não tão doce. Tá? Ou blend também. Bom, esse ficou em temperatura ambiente e esse que tá meio opaco aqui, fosco, ó, é porque ficou refrigerado de um dia pro outro, eles descansaram e agora eu vou mostrar pra vocês, tá? O resultado pra vocês verem aí como é que fica esse recheio maravilhoso. Vou repetir o nome desse recheio, é um recheio de creme de chocolate, não é um brigadeiro. Gente, ele fica com gosto de chocolate. Só que aí eu vou deixar uma dica, tá? É melhor você procurar usar assim, cacau de 50 a 100%, porque os outros têm um pouco mais de açúcar, é verdade, tá? E aí depois dá diferença também no resultado. Olha aí, ó, ele em temperatura ambiente, como ele fica assim, bem cremoso, porém ele tá firme, tá vendo? Ele é firme, só que ele é mais cremoso. E ele refrigerado, tá? Que particularmente para rechear o pão de mel, bolinhos daqueles pequenininhos que a gente faz, o bolinho de cenoura, por exemplo, eu prefiro que ele esteja um pouco mais firme, como esse aqui, né, que foi refrigerado. Então eu prefiro deixar ele refrigerando um pouco, eu já coloco na manga de confeitar, deixo lá na geladeira ele firmando e depois eu venho recheando, tá? Porque aí ele fica com essa textura mais firme, tá? Só que como eu não mantenho os meus docinhos refrigerados sempre em temperatura ambiente, o que que acontece? Depois que a gente banhou eles, né, ele vai voltar para temperatura ambiente e vai ficar com aquela outra textura ali, né, mais cremosa. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau!